Eu sou o Dr. Tiago Sivieri, sou cirurgião do aparelho digestivo com especialidade em cirurgia bariátrica. Me formei em 2004, aqui pela nossa Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, FAMERP. Fiz toda a minha especialização aqui e também fora do país. Desde 2009, quando nós começamos a atender nossos pacientes, eu tinha um grande sonho, que era formar uma equipe multidisciplinar muito especializada em atender todos os pacientes que visam o tratamento dessa doença, que é a obesidade. Hoje, eu posso dizer que esse sonho está realizado. Hoje a nossa clínica conta com vários profissionais da área, como nutricionistas, psicólogos, psiquiatra, endocrinologista, que é a doutora Francine Sivieri, minha esposa, que nos ajuda muito também nessa jornada do paciente. Todas as nossas secretárias, nós temos um enfermeiro que ajuda nisso também. Então o paciente que vem aqui na nossa clínica, ele tem desde o início da sua jornada um atendimento muito humanizado e especializado. Se você tiver oportunidade, estiver passando por aqui, venha conhecer o nosso espaço. Tenho certeza que você irá adorar e se sentir muito acolhido para o tratamento dessa doença tão prevalente que é a obesidade. Encontrei o verdadeiro shopping das essências aqui em Rio Preto. Se você gosta de saboaria, aromatizadores e perfumaria, vem comigo conhecer a Interessências. Aqui tem tudo o que você precisa para criar produtos incríveis, extratos, bases e muito mais. Então vamos começar falando do carro-chefe da loja, que são as essências assim de perfumaria fina, que são incríveis para você criar perfumes com aquele cheiro que você ama, economizando muito e ainda pode se tornar um negócio muito lucrativo para você. A gente também tem essências de perfumaria árabe, que é um sucesso aqui na loja e sai muito. A gente também tem essências para cosméticos, aromatizadores, velaria, o que a sua imaginação permitir, você pode criar. A gente tem até de pistache, acredita? E para quem busca bem-estar, a gente também trabalha com óleos essenciais e blends perfeitos para trabalhar com aromaterapia. Então, o que você está esperando? Venha nos visitar, conhecer um mundo de possibilidades com fragrâncias incríveis, frascos, tudo que você imaginar você pode criar. A gente está localizado aqui na Avenida Arthur Nonato, 6787, no Jardim Maracanã, em São José do Rio Preto. Te aguardamos aqui. Olá, eu sou a Vitória da Arroba Marketing Digital e hoje estou aqui para te apresentar os nossos serviços. Aqui na Arroba nós oferecemos toda a gestão de redes sociais, também tráfego pago de Google, Facebook e Instagram DS. Oferecemos artes, designs incríveis, criação e edição de conteúdos e também oferecemos o contato com influenciadores e modelos para crescimento da marca. Quer saber mais? Entre em contato. Fala galera do Noar, Hamilton Trevisan. Hoje o recado é para você que pensa, tem vontade de vender online. Meu nome é Lucas Zago, sou sócio proprietário de duas empresas em São José do Rio Preto, uma empresa em São Paulo capital, totalmente voltadas para venda online, apenas em marketplace. O nosso faturamento mensal hoje bate 5 milhões de reais mensais, em torno de 1.600 pedidos por dia. A minha proposta para você hoje é a minha mentoria, que chama Mercado Mestre. É uma mentoria onde você vai passar a tarde toda diretamente comigo e eu te acompanho durante 6 meses, te ajudando em todas as etapas deste processo. Eu tenho disponível para você também o meu curso totalmente online, onde você terá acesso a mais de 20 aulas, onde eu explico do zero ao avançado como crescer, como criar sua conta e como evoluir dentro do Mercado Livre. Aponte seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela e tenha acesso a maiores informações. Tá procurando veículos com procedência, qualidade absoluta e até 2 anos de garantia? Então vem comigo conhecer a Montana Automóveis.
No ar, com Hamilton Trevisan. Fala, audiência! Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim! Chegando para mais um episódio do No Ar com Hamilton Trevisan, começando esse mês de maio, né? Esse mês tão abençoado, mês das mães, e é meu aniversário também, então é um mês sensacional, não é? Hoje a gente vai bater um papo muito bacana com uma pessoa que eu tive um prazer de conhecer, nosso parceiro, que também você vai ver a marca dele passando aqui direto, e contar um pouquinho da sua história, sua trajetória. Já já eu apresento para vocês aqui o nosso convidado de hoje. Antes, porém, entretanto, contudo, pedir para você já se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar aquele like pra galera que vai estar acompanhando ao vivo e vai maratonar durante a semana esse episódio cheio de informação e conteúdo para você, tá? O like é muito importante porque através dele o YouTube tá vendo aí que a gente tá entregando um conteúdo de qualidade. E lembrando que você pode participar do nosso chat, tem uma perguntinha também, tem uma caixinha de perguntas no Instagram do No Ar, e pelo chat você tem só que estar inscrito no canal. Se inscreva, é rapidinho, menos de 1 minuto, o YouTube libera e a gente já vai bater um papo, tá bom? Quero falar com você aqui da Arroba Marketing Digital. Muito mais do que uma agência, é uma equipe que vai transformar aí a sua marca, tá? Captação de áudio, vídeo, o pessoal vai até a sua empresa, faz aquele gerenciamento da sua rede social, você vai ter um impulsionamento e principalmente, seja tráfego pago, tudo aquilo que você precisa com qualidade e principalmente resultado. É isso que você quer? Vem para Arroba Marketing Digital, QR Code na tela, já clica aí para você saber das novidades. Falar do Fernandão Bebidas, o melhor preço de bebidas de Rio Preto e região é no Fernandão. loja.fernandão.com.br, por lá você pode fazer as suas compras. Tá chegando aí esse mês especial, Dia das Mães, para você que vai passar aquele almoço, quer uma bebida especial, o Fernandão tem para você. O seu comércio precisa de uma distribuidora de bebida especial, o Fernandão tem. É só você ir direto no arroba Fernandão Bebidas, QR Code aqui também, para você já ser direcionado para as redes sociais. Falar da Montana Automóveis, chegou a hora de você comprar, trocar, financiar o seu veículo com quem entende, qualidade absoluta e credibilidade, né? Na Montana você vai encontrar uma equipe especialmente aí credenciada para te ajudar na escolha do seu novo carro. Você precisa de uma SUV, tá precisando aí de uma picape, quer um carro de passeio? Cara, a Montana tem sempre as melhores opções. Clica nesse QR Code aí que você já vai ser direcionado. Você viu o vídeo do Lucas Zago? Ele te ajuda a vender aí no Mercado Livre através do Mercado Mestre. Cara, é uma mentoria incrível. Você vai passar um dia todo com ele e você vai ter resultados que você nunca viu na sua vida. A sua empresa, o seu produto, aquilo que você vende com um dinamismo e uma dimensão que você nunca imaginou. Quer vender no Mercado Livre? Faça a mentoria com o Lucas Zago no Mercado Mestre e você vai ter resultado. Pra gente falar aqui também da T-Flow, que é a marca que veste os artistas. Tem loja aqui em Rio Preto, tem também o arroba UseTFlow e pelo site você tem 10% de desconto colocando no ar 10, tá? A moda outono e inverno tá demais. Cara, tem cada roupa incrível e tem a loja aqui no Iguatemi, tá bom? Arroba T-Flow Iguatemi Rio Preto. Para fechar essa parte dos patrocinadores, falar do Sanso Estúdio Automotivo, para você que quer deixar o seu carro sempre limpo, higienizado, com produtos de qualidade, vitrificação, PPF, aquilo que você sempre sonhou, o seu sonho é ter um carro bacana, não é? Então você tem que cuidar dele. Deixa aí na mão da galera do Sanso Estúdio, que com certeza você vai ter os melhores resultados, tá bom? Sanso Estúdio Automotivo também com a gente por aqui no Ar com Hamilton Trevisan, QR Code na tela, você já vai ser direcionado aí para as plataformas. Bom, o bate-papo de hoje é muito bacana, estou muito feliz com o nosso convidado. O seu nome é Carlos Maurício Souza Azevedo, consultor contábil há mais de 30 anos com experiência. A gente vai falar sobre esses desafios da nova contabilidade, a modernização da contabilidade. O ano que vem também, né, tá todo mundo naquele negócio da Previdência, como é que vai ser essa reforma, imposto de renda que até o final do mês você tem que fazer. Então hoje a gente vai bater um papo aqui, falei o nome dele completo, mas Maurício Azevedo, seja bem-vindo. Hamilton, obrigado pela oportunidade de estar aqui falando com você, falando com os telespectadores também. É um prazer estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite. Maurício que faz também as nossas contabilidades, quer dizer, ele sofre comigo lá na Azevedo, né? Tentando ajeitar a nossa situação aqui do No Ar. Maurício, antes da gente falar sobre todos esses assuntos aí, inclusive hoje, né, pedir para você aí que tá nos assistindo, que esse vídeo vai chegar até você, os cortes vão chegar até você que está estudando, né, a galera que está na faculdade, quer aprender a fazer aí uma contabilidade de respeito, essa modernidade que está chegando, porque
todo ano tem alguma coisa nova, né? E, pô, com 30 anos, com 3 décadas, 2 escritórios e tudo mais, o Maurício tem uma experiência muito grande para poder compartilhar tudo isso com a gente hoje. Mas eu queria que você se apresentasse, contasse pra gente quem é o nosso querido Maurício Azevedo. Hamilton, eu nasci em Novo Horizonte. Olha só. Novo Horizonte, próximo aqui, 80 quilômetros daqui. E inspirado, né, pela região ali, até por um tio que trabalhava numa empresa como diretor, eu via algumas pessoas que estavam bem na cidade, e um deles era empresário na área contábil. Então a minha vontade sempre foi trabalhar no escritório de contabilidade, pensando já no futuro, pensando numa carreira. E eu ingressei no escritório lá em Novo Horizonte, trabalhei durante 4 anos e depois prestei vestibular e vim estudar aqui em Rio Preto, isso em 1989. E aí segui a carreira, fiz ciências contábeis, administração de empresas e na sequência direito e pós-graduação também em controladoria e administração financeira. E depois de passar por algumas empresas, né, como contador responsável e tal, em 2011 nós constituímos o escritório Azevedo Contabilidade aqui em Rio Preto. Eu e a minha esposa, na época tinha uma outra sócia, e aí já se passaram mais de 22 anos, né? E assim, é uma satisfação muito grande. Eu gosto dessa área, né? Sempre me identifiquei muito com números, né, e tudo mais. E é um desafio, cada dia é um desafio. E hoje em dia, além de você ser contador, você é consultor também, né? O que te levou a você entrar ainda mais nessa área, né? Falar, não, eu quero prestar essa consultoria, porque a gente percebe também que, bom, escritórios tem vários, né? Sim, a gente sim. sabe que o trabalho existe. Antigamente, eu não sei se você vai concordar comigo, quando a gente estava já no segundo colegial, terceiro, tinha Sim, alguma Tinha o terciário. colégio, isso. Você podia optar pelo magistério magistério, ou terciário. Mas sempre tinha ali aquele negócio de contabilidade para Sim, você poder fazer, né? Tinha uma matéria ali. Já na época do colegial, eu optei no terceiro colegial por fazer para fazer a contabilidade lá no colegial, né? Sim. E depois, na sequência, a faculdade e tudo mais. Mas eu vejo o seguinte, a contabilidade, Hamilton, eu me encantei pela contabilidade, até por questão da consultoria, no sentido que você pode ajudar na saúde da empresa, né? Sim. Então eu me considero como médico das empresas. É importantíssimo essa postura, esse cuidado, né? Então não é só questão de legislação e tudo mais, mas assim, o contador tem acesso a muitas informações. Sim. Ele tem condições de ajudar de maneira direta na gestão dessas empresas. Então, a minha carreira, quando eu era contador das empresas lá, como contratado, né? A gente sempre participava de mesas de reuniões, de decisões, né? Abertura de filial, abertura de mercado, entrar no mercado, entrar em outro. E a contabilidade sempre sustentou tudo isso, sempre deu base para tudo isso, né? Então foi essa bagagem. Quando eu comecei o escritório, eu senti uma carência muito grande, que um pequeno, médio empresário não tinha esse apoio. Então, o que nós fizemos? Nós começamos a visitar as empresas e começar a levar essa bagagem, essa experiência para os nossos clientes. E deu muito certo. Então, eu gosto esse lado de participar da gestão, esse lado de opinar, né, no dia a dia da empresa, é o que me traz muita satisfação. Então, essa é a chamada consultoria, o contador consultivo, né, aquele que sai do escritório e vai até o seu cliente. Maurício, você sabe que eu comecei a trabalhar, eu falo com muito orgulho, entre 7 e 8 anos, eu comecei a ajudar o meu avô no bar, né? Eu comecei a dar o troco, fazer as coisas tudo certinho e tal. E na época, o meu avô chamava o contador de guarda-livros. Exatamente. Daqui a pouquinho eu tenho que pegar as notas aqui que eu tenho que levar lá pro guarda-livros. Exato. Aí tinha as notas fiscais que tinha que fazer do bar, tinha as coisas que pegava, aí chegava empresa de refrigerante, empresa de cerveja, separava todas as notas. E eu lembro que eu colocava numa pastinha e ia lá levar para ele, né, na época. Isso mudou muito. E quando eu chegava lá, isso assim, eu vou fazer 47 anos agora. Era 5, 6 máquinas de escrever. Não tinha computador naquela época, Exatamente, né? não tinha. Era um trabalho que eu acho que era muito mais difícil, né, cara? Era muito manual, né? Um trabalho que na época exigia muito papel, né? Hoje a gente trabalha com muito um banco de dados, né? A gente não trabalha mais com papel. Os nossos escritórios são equipados com cada funcionário com 2 monitores. A gente trabalha muito com arquivo, importação de arquivo, integração de dados. É muito pouco papel. Por quê? Porque a velocidade da informação hoje é outra.
Não dá para você esperar chegar o malote e destrinchar malote, separar documento, não. Então você tem que trabalhar lá na empresa, né, já atuando lá, já instalando, já colocando lá um plano de contas, já explicando como que é essa classificação e aproveitando essa rotina do empresário para integrar na contabilidade. Sim, Hoje nós utilizamos robô, nós temos lá robô que faz fechamento automático, olha aí. por exemplo. Então não tem mais a necessidade de você buscar aqueles documentos. Você precisa da informação. Sim. E a informação você consegue através de arquivos, né? Através de banco de dados. Nossa, e antigamente eram pastas, né? Que você tinha Sim, a eram pasta com o pastas. nome de cada É, empresa, né? exatamente. E aí, ó, preciso de um negócio aqui que sumiu. Aí você tinha que ficar lá procurando, né? Ainda tem, assim, lá no escritório nós temos alguns clientes ainda, bem poucos, né? Sim. Ainda nessa moda antiga. Mas isso hoje já não tem mais. Hoje não tem, você não É. consegue otimizar mais o processo se você não utilizar de tecnologia. Hoje você consegue, por exemplo, uma assinatura, né? Você já entra direto, você tem que ter uma assinatura digital. Claro. E antigamente, putz, você tinha que ir atrás da pessoa, se ela morasse em outra cidade, tinha que levar o documento para ela assinar. Não, já há alguns anos com o advento do certificado digital, com essa abertura todo o banco de dados, própria modernização da Receita Federal, da entrega das obrigações acessórias e tudo mais. Então criou-se um mundo paralelo, né? Um mundo digital. Então assim, hoje o contador, ele tem um papel hoje muito mais de tecnologia, muito mais voltado a otimizar o processo dele. Sim. E tem que sair dessa bolha, né? Ele tem que sair dessa bolha antiga, desses métodos antigos e atuar um pouco mais nessa área, nessa linha de frente, vamos dizer assim, né? Com o empresário. Ó, a gente está falando de uma trajetória de 30 anos aí, né? São 3 décadas. Exatamente. Eu sei que é muita coisa para você pontuar assim, mas aquilo que você acha que entrou de mais vantagem, né, nesse tempo todo aí, para quem está trabalhando? Assim, durante esses anos todos, né, a gente teve alguns casos, por exemplo, de empresas que a gente estava acompanhando bem próximo e você começa a ficar próximo do empresário e auxiliar no dia a dia. E teve empresas que nós, por exemplo, recomendamos uma recuperação judicial. Ó, você chegou no ponto difícil, né, difícil de conduzir, e para que ele mantivesse os empregos, então nós recomendamos ali a adoção da recuperação judicial. E você sabe que isso deu certo, ele acabou tomando essa atitude, assim, porque tem muitos empresários que ficam com orgulho, mas eu vou entrar numa recuperação, como é que é isso? E nosso escritório tem condições de ajudar nesse sentido, né? E aí ele entrou numa recuperação, passado aí 6, 7 anos já do período, ele conseguiu sair, manter os empregos, e hoje assim eu fico orgulhoso de estar junto, Pô, que legal. que passamos toda essa fase, né? Daquela fase ruim, toda essa trajetória, e hoje ele está aí com a empresa aberta, gerando emprego, gerando renda e tudo mais, e estamos juntos na batalha. Então eu digo que é um papel fundamental, né? Ter essa orientação e ter um bom profissional do seu lado. Muito bem. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço aqui para todo mundo que está no chat aqui, ó. Marcos Azevedo. Opa, maravilha! Vai ser muito bom e teremos muito aprendizado com o senhor Maurício. A Joana Costa está aqui, sucesso sempre. O Eduardo também mandando um yuhu. A Eduarda, desculpe. Sim. Pronta para poder assistir. A Raquel tá mandando aqui, boa noite. Vamos entender o imposto de... Meu Deus do céu, hein? Aí tá meio complicado esse imposto de renda. Rapaz. O Diego também tá dando aqui show. Nosso querido Carlos Renato, grande boa noite aí pra vocês. O Augusto também, sucesso demais. O Luan, o Diogo, tá aqui, o melhor consultor. O Renan Buca, boa noite, pessoal do Noar. Consultor, mais médico, mais psicólogo, mais anjo da guarda, mais salvador, é igual contador, né? Que até o psicólogo é certeza que ele é, né? Certeza. A Raquel também tá dando aqui, ó, bem isso mesmo, viu? Porque realmente tem que ser um pouquinho de cada coisa para poder entender. Exatamente isso. E hoje em dia também, até hoje, eu tava conversando com um amigo meu, ele tava falando sobre isso, dessa dificuldade, que eu também já tive, inclusive a gente já conversou sobre isso. Muita gente, ela confunde, né, o CNPJ com o CPF. E é talvez um negócio que não pode confundir, né? O dinheiro da empresa é da empresa, o dinheiro da pessoal é pessoal. Aí o rapaz falou assim pra mim hoje, eu rachei o bico, eu falei assim, cara, mas a minha empresa dá dinheiro, eu não tenho, como é que eu faço? Eu falei assim, não, mas aí você tem que ver com o seu contador como é que você vai retirar esse dinheiro. Não é assim pegar e misturar, porque depois vira um rolo, né? Então, Milton, esse é um dos grandes desafios, né, que a gente enfrenta no dia a dia. O empresário precisa adotar essa disciplina de realmente separar o lado da pessoa jurídica, né, tanto dos investimentos, receita, quanto os gastos dele. Sim. Se ele conseguir
manter a pessoa jurídica com a sua vida independente da pessoa física, ele vai conseguir enxergar o negócio dele de forma mais ampla, de forma enxergar o segmento que é onde ele está, enxergar o resultado da empresa, né? Isso não impede que ele depois, a partir daí, ele consiga transferir esse recurso para a pessoa física de forma de distribuição de lucro ou prolabore, enfim. Mas essa separação, parece que eu digo que os empresários deveriam, todos eles estudar um pouquinho de contabilidade, né? Ter uma aula de contabilidade, ter um período de imersão. E esse é um grande desafio, é conseguir separar esses gastos, né, pessoa jurídica com a pessoa física. Eu não vou falar que é um erro, né, que todo mundo comete, mas é um desafio. É um desafio. A gente consegue, a gente consegue isso. A partir do momento que nós começamos a ter acesso à informação lá no escritório dessa movimentação, a gente vai orientando, né? Explicando para ele, ó, isso aqui você vai separando, vai colocando para cá, esse documento é nessa conta, administra essa conta dessa forma. A gente começa a orientar e em vários casos a gente consegue um resultado bacana com isso aí. Ó, tem uma coisa que me preocupa muito, Maurício, hoje em dia, que é essa questão, até tomar cuidado do jeito de falar, né? Da geração G aí, né? G, J, H, I, qualquer geração. Certo. Porque antigamente a gente, via que o cara queria fazer um concurso, a pessoa queria estudar para poder entrar em alguma coisa, eu quero ser médico, quero ser veterinário, quero ser alguma coisa. A gente percebe que algumas profissões, Sim. a gente acaba ficando meio preocupado porque você não sabe como é que vai ser o futuro delas, né? E aí tem uma pergunta aqui que eu achei bacana, ó, como incentivar para a formação de novos contabilistas? Porque é uma coisa que é imprescindível, né? Não tem como você ficar sem um contador. E, ao mesmo tempo, talvez a gente percebe que o pessoal não está dando muita bola para esse tipo de profissão. Hamilton, eu poderia falar para você que hoje um dos profissionais mais bem pagos na área é o contador. O contador administrador, o contador consultivo. Sim. Nós temos negócios de contabilidade milionários. Tá? Então, assim, de uns anos para cá, a contabilidade vem se destacando de uma forma tão grande e vem ampliando o seu leque de atuação. Então, hoje, o contador não está mais restrito a atender o bairro, a cidade onde ele mora. Com a questão da contabilidade digital, ele atende o Brasil inteiro. Sim. Entendeu? Então ele consegue escalar o negócio dele. Hoje está faltando profissional na área contábil. Está faltando. Nós buscamos profissionais, tentamos contratar, fazemos seleção, mas nem todos. Tem uma restrição de mão de obra. Então eu diria assim, eu enxergo com muito bons olhos a contabilidade. Enxergo como uma área promissora, uma área rentável, inclusive, entendeu? Então eu digo para quem quer ingressar, faça isso, ingresse nessa área, porque as empresas estão carentes, as empresas precisam de pessoas que cuidem delas. E o contador, quando ele se especializa, quando ele tem uma possibilidade de abertura de mente, sabe, de cabeça, Sim. e ele consegue orientar, ele pode ser o dono da empresa, inclusive, né? Ele pode participar do conselho administrativo ali. Então, assim, o papel é muito grande do contador. Muito bem. Ó, o Jonathan mandou uma perguntinha aqui, você já explicou mais ou menos? Sim, pois não. Mas aqui, ó, o que na prática faz um consultor contábil? Um consultor contábil, ele analisa os números ali que a empresa produz, né, de uma forma mais prática. Então, por exemplo, um ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio para uma empresa é imprescindível para que ela saiba em que momento do mês que ela saiu do zero e começou a dar lucro. O ponto de equilíbrio é um ponto que o contador pode analisar, por exemplo, um ponto importante. Entendi. Né? A questão tributária, por exemplo. Olha, peraí, a operação minha aqui, rodando aqui em São Paulo, tá boa? Será que não compensa eu pegar essa operação e rodar em Minas, ou rodar aí no Espírito Santo, ou rodar em outra cidade, outro estado, por uma questão de tributação? Então, assim, esse é um grande papel que o consultor, ele sai fora do escritório e começa a enxergar a empresa, o negócio, como um todo, né? Não só ali naquela região, mas enxergar oportunidades e negócios para ajudar o empresário e até a empresa no sentido aí de crescer também. Eu conheço uma pessoa, não vou citar nome aqui, que ela tem uma hamburgueria. Hoje ela tem uma rede, são acho que 6 hamburguerias. Tá. E ele falou para mim uma vez que falou assim, quem salvou o meu negócio foi o meu contador. Porque é o seguinte, eu recebi algumas propostas de sócios que falaram assim, esse seu negócio é legal, vamos montar aqui, vamos montar aqui. Ele falou assim, cara, eu vou pegar então, vou fazer o seguinte, eu vou tentar ver se eu consigo não abrir uma franquia, mas ser sócio de cada empresa que eu estiver montando, para poder ver, para eu ficar meio em cima dela. Só que ele começou a montar em outros estados.
E aí ele viu que tinha um problema sério pelo seguinte, em cada estado tem uma quantidade de impostos, algumas Sim, coisas que claro, ficam lá. claro. E o contador dele teve que ter um trabalho muito grande. Dessas 6, aliás, quando ele abriu, eu acho que foram 4. O contador falou para ele, fecha 2 urgente, Olha aí, senão você vai quebrar. olha aí. E foi explicando o motivo que ele ia. Entendi. E hoje ele tem acho que 6 ou 8, não vou ter o número exato, mas eu sei que são 6 ou 8. Eu sei que tem 2 numa cidade, outra no outro estado e tal. Mas ele falou que na época ele precisou dar esses 2 passos atrás, Aham. ouvindo o contador dele, que era um cara de confiança dele, que ele Perfeito. confiava, para saber onde ele ia investir o negócio. E inclusive avisou ele sobre em relação ao sócio, né? Olha aí. Porque quando fosse fazer algum tipo de investimento, uma separação, tinha que ver quem tinha mais nessa sociedade ou não para dar um problema lá na frente. E às vezes a pessoa fala, o cara é meu amigo, eu vou montar um negócio com ele, mas na hora não é assim, né, Nem Maurício? sempre assim. Eu tava conversando agora com você, tô lembrando aqui de um cliente nosso que este ano ele mudou toda a operação dele de São Paulo para Santa Catarina. Porque ele vinha sofrendo com a concorrência, Sim. toda ela, boa parte, estabelecida lá no estado, e ele decidiu, nós, através de reuniões, relatórios e fizemos muita conta com ele transferiu toda a operação dele de São Paulo para Santa Catarina. Esse ano está rodando em Santa Catarina por conta de melhorar a rentabilidade da empresa dele. Então, quer dizer, olha só que mudança ele fez, mudar toda a operação por conta da orientação da contabilidade, do contador consultivo. E eu já tenho um amigo que ele tem uma empresa em São Paulo e ele fala que ele tem, acho que são 30 funcionários. Certo. E em Londrina são 70 funcionários. O rapaz falou assim, cara, mas você mora em São Paulo, a sua empresa, vamos dizer assim, a matriz é em São Paulo, mas por que você tem essa filial lá? Ele falou assim, cara, é mão de obra. Eu não consigo a mão de obra que eu tenho em Londrina aqui em São Paulo. Olha aí. E pro nicho dele, né, que ele tá fazendo. Aí ele pegou e falou assim, cara, eu tô tentando trazer o pessoal para cá. Aí ele conseguiu convencer, acho que a metade a se mudar para São Paulo. Ele tá fazendo um meio lá de ajudar com ajuda de custo, alguma coisa assim e tal, para que o pessoal venha para a empresa para ter assim, ó, aqui você vai crescer comigo, Entendi. né? E ele falou que há 12 anos que ele tem essa empresa e ele nunca mandou ninguém embora. Olha que maravilha. Ele falou que teve 4 ou 5 funcionários que saíram, que até eu achei engraçado o jeito que ele falou. Ele falou assim, ó, é como tem um problema seu assim, ele vai saindo sozinho. Naturalmente. Não tem aquele negócio de ficar, ó, você tá fazendo, não, a gente vai pedindo metas, fazendo as coisas, aí uma galera pega, vai e tal, não dou conta e tal. Ele falou que é número assim, pífio, coisa de 4, 5 pessoas que saíram em 12 anos. Olha só. E que ele nunca mandou ninguém embora, nunca teve um processo, nunca teve nada. E ele fala que, infelizmente, ele não consegue colocar 100% em São Paulo, porque ele não consegue achar mão de obra, que é o que a gente acabou de falar também aqui. A gente sofre, hoje nós temos a empresa de contabilidade, a gente sofre bastante com mão de obra, com pessoas formadas nessa área, né? Então a gente acaba entendendo que é preciso ter um incentivo aí para a contabilidade, para as pessoas voltarem a pensar, a olhar para a contabilidade, né? Como uma profissão digna, uma profissão que traz um bom retorno financeiro e sobretudo, que colabora e ajuda com a continuidade das empresas, né? Então o contador tem esse papel de estar junto com o empresário ali, de ajudar nas decisões. E eu aconselho também você, empresário, sempre procurar o contador. Sim. Procura o seu contador. Antes de você tomar uma decisão, falar, olha, eu vou comprar um imóvel em nome da empresa, pergunta para o seu contador qual que é a melhor solução. Ele vai dizer para você qual é o melhor caminho para você fazer. Então, essa é uma das perguntas que eu ia te fazer agora. Em que momento, né, que uma empresa ela deveria já pensar assim, não, preciso procurar um consultor contábil para poder... Eu acho que no momento da expansão, vou te dar um exemplo, né? Nós, na nossa base, nós tínhamos um empresário, está conosco já há 12 anos. Ele sempre teve muita vontade de investir em imóveis e comprar, ele tem um comércio, tá? Que é um comércio estabelecido, mas a vontade dele era comprar propriedades, ou comprar um imóvel, comprar, vender, construir e tudo mais. E na época ele estava com um contador que só colocava medo nele. Falou, olha, você vai colocar todo o seu negócio em risco, Nossa. enfim. E aí depois que ele começou a trabalhar conosco, nós fomos explicando para ele a separação. Olha, você tem um negócio aqui, que é um comércio, está saudável, e você tem um outro negócio, que é o negócio de imóveis. Sim. Então eles se falam. Você tem uma empresa onde você faz investimento na compra de imóveis e aluga para esse comércio, e assim por diante. E hoje ele está conosco faz 12 anos, está super feliz, o negócio dele cresceu um monte, ele está super bem de situação, gera milhares de empregos. Na época da pandemia,
ficou preocupadíssimo, porque achou que podia até, de repente, fechar os negócios, mas esse segundo negócio dele manteve ele aberto. Olha aí. E ele hoje está bem, está super bem, está feliz conosco lá e vida que segue. Tá vendo só? Cara, tá vendo aqui, ó, hoje o Maurício Azevedo com a gente, uma verdadeira aula aqui hoje pra você. Galera que tá assistindo a gente, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar aquele like, tá? Quer fazer uma pergunta? Manda aqui pra gente, enquanto ele toma uma água aqui, manda aquela perguntinha, pode ser pelo chat, pode ser lá pelo nosso Instagram, através da nossa caixinha de perguntas que ele vai responder aqui, tá? Aproveitar e falar da Casa de Carnes Ozeiral, que é o famoso açougue do Abel. Fica na Major Léo Lerro 1120, próximo da Igreja São Judas ali. Cara, lá você tem carnes inspecionadas todos os dias para você. Você vai encontrar aquele kit mistura, que é muito mais fácil. As carnes todas fracionadas, e aí você já tem a carne para semana inteira. Um dia você come um franguinho, outro dia uma carne moída, outro dia um carne de porco. Olha só que bacana, não é? Bacana. Muito, muito fácil. E tem as melhores caftas para o seu churrasco. A Casa de Carnes Ozeiral tem. Os assados do final de semana, tem aquele frango assado crocante que todo mundo tenta fazer igual, mas ninguém consegue, tá? @Casa de Carnes Ozeiral, para você conhecer as novidades também. Falar da Interessências, que é a loja mais perfumada que a gente tem aqui em Rio Preto. Essências, matérias-primas, perfumes, aqueles perfumes, sabe aqueles clássicos, aqueles perfumes sensacionais? Lá você encontra também, tá? E tudo para fazer aquele, vamos ver aqui, aquele marketing olfativo. Logo, logo, inclusive, o Denel, sua equipe vai estar aqui pra gente poder falar sobre isso, que é muito importante, tá? Interessências.com.br, @Interessências, juntos com a gente por aqui. Fala da Ana Campos, consórcio e consultoria, juntamente com o Consórcio União, ela que é a número 1 em consórcio e alavancagem de patrimônio também. Com a Ana Campos, presta bem atenção, você vai fazer sua mentoria, todos os dias tem live, você vai poder trocar uma ideia com ela, perguntar, tirar suas dúvidas e você pode realizar o seu sonho. Quer comprar um carro, quer comprar uma casa, através do consórcio, em até a 4ª parcela, tá bom? Você vai ser contemplado em contrato. Então não tem golpe, não é nada que você vai ficar preocupado e todo dia você vê foto lá da galera já com carro, com casa, chave de casa, que a Ana Campos faz isso pra você, tá bom? E ó, sua marca tá precisando ser mais vista? Prime LED. Você pode andar aqui por Rio Preto, você vai encontrar aí vários LEDs na cidade da Prime LED. É só primeled.painéis, onde você encontra. São mais de 50 pontos, menos de R$10 por dia. A sua marca vai estar exposta aí para mais de 100 mil veículos. Trânsito parado, galera, olha lá, sua marca exposta, você deve ter visto no ar. Você viu o tamanho que tá o Hamilton lá, a gente precisa trocar aquela foto lá também. Tem um videozinho novo aí pra gente poder colocar, tá? primeled.painéis, mais uma novidade para você. O Maurício tá recebendo de presente uma caneca com o nome dele, personalizada aqui, que é da Encantar e Mimos Afetivos. Tá ali, ó, Maurício Azevedo, para ele guardar de recordação desse momento especial. Se você quer dar um presente para sua mãe, aquela cesta especial que a sua mãe merece, fale com a Renatinha da Encantar e Mimos Afetivos, tá? Entra em contato lá, troca uma ideia com ela, que com certeza ela vai te atender e você vai dar um presente especial. Pode ser uma caneca personalizada, pode ser uma cesta especial para sua mãe, tem umas xícaras também, tem muita coisa bacana. Encantar e Mimos Afetivos com a gente por aqui também. Daqui a pouquinho a gente passa para a última parte aqui dos nossos patrocinadores. A Patrícia Sotelo, é isso? Parabéns, Maurício, sucesso para você. A Silmara Aparecida dando boa noite. A Raquel tá mandando aqui, ó. Quem tem que fazer a declaração do imposto de renda? Todo mundo tá querendo saber desse negócio. É até o dia 31, né? Até o dia 31 agora de maio é o prazo final de entrega. Todos que receberem acima de R$ 33.800 são obrigados a fazer imposto de renda, né? Patrimônio acima de R$300 mil também, e aqueles que desejam ter a restituição do imposto de renda, de repente teve um valor lá, mesmo que não seja esse número, mas que teve uma retenção. A única forma dele tentar receber essa restituição é fazendo a declaração de imposto de renda. Hoje é possível que você faça... na verdade, a Receita Federal ela permite que o próprio contribuinte faça a declaração, ele tem lá todo o mecanismo para você entrar e buscar a declaração pré-preenchida. Mas eu, como um bom contador, aconselho que você procure... Pelo amor de Deus, né? Rápido. Procure um profissional capaz, né? Capacitado, para que possa te orientar e fazer essa entrega, que vai até dia 31 de maio agora. Maurício, é muito complicado, né? Fazer. Às vezes é assim, simples se você não tiver tanta coisa, mas às vezes você fala assim, pô, eu recebo tanto. Aí o negócio é dividido. Aí, por exemplo, eu pago uma pensão, eu tenho um plano de saúde, por exemplo. Eu fiz uma operação, eu arranquei um dente, eu fiz um negócio. Aí você tem que ter tudo isso em mãos para você poder fazer, Milton, né? É o momento... Por que fala declaração de ajuste, né? Declaração de ajuste, o próprio nome já diz, porque é o momento que você ajustar todos os seus gastos e investimentos daquele ano passado. Quando a gente fala isso, nós estamos falando de evolução patrimonial, por exemplo, compra de carro.
apartamento, casa e tudo mais, evolução patrimonial, tá ali. As aplicações financeiras que você eventualmente fez ou tem aplicado, saldo em banco, dívidas, empréstimos que foram tomados, cirurgias, né, Sim. gastos com plano de saúde, dependentes. E tudo isso vai para o imposto de renda, e cada um tem sua caixinha para entrar lá dentro. E depois de tudo, e toda essa quantidade de informações que você lança na declaração, é preciso saber se você gerou caixa, se você realmente teve condições, se você tudo aquilo que você gastou ou investiu ou Da onde saiu esse de dinheiro? onde sai o dinheiro? Essa que é a pergunta. É. E tem muitas pessoas que não fazem essa conta, nem sabem como fazer a Sim. conta. Então é preciso procurar um profissional, porque ele consegue fazer a conta, saber se o teu caixa está positivo, se você não vai ter problema com a malha fina, né? Esse é um detalhe importante. É por isso que sim, a declaração de imposto de renda não é simples assim, pegar e montar e entregar. A gente não entende dessa forma. A gente entende que a declaração de imposto de renda é um momento ali de que envolve conhecimento técnico e é preciso desenvolver com cuidado. Até porque se você deixar de informar alguma fonte de renda, por exemplo, Vixe. vai para a malha fina. E pessoas que têm mais de uma fonte? E bate na sua porta também, né? E bate, manda É. cartinha e tudo mais. É. E as pessoas que têm mais de uma fonte? Sim. Porque elas recebem de fontes separadas e aí a hora que olha uma fonte, olha outra, não tive imposto de renda, não vou declarar. Não, mas tem que levar em consideração, as tem duas, que né? somar, É. tem que somar. Então, R$ 33.800 é o valor mínimo para se fazer declaração. O- Acima disso tem que É, declarar. nossa empresa aqui é pequena, mas, por exemplo, a Filmix aqui. A Filmix é mais ou menos uns R$ 600.000. É um imposto de renda grande que eles pagam, né? É assim. Tem um negócio. A Filmix aí é uma empresa, aí tem a declaração de imposto de renda da empresa, né? Aí tem 600, 700 mil por ano. olha aí. É muita grana, né? É grande, é grande. Precisa ter uma. O contador da Filmix vai ter que passar para Azevedo aqui, viu? Vamos mudar esse negócio aqui pro Maurício poder tomar conta. Vamos lá. Os portas estão abertas lá. É para nós lá que nós temos. Não entendi. O que foi? Hã? Então, tá, tem que ver isso aqui, porque é muita grana que vocês têm investido aqui, tá? E só as ração. Ele queria. O André falou assim: sério, eu pergunto pro Maurício pra mim se a ração que eu dou pro meu cachorro eu posso declarar. Não pode. pode. Aí é alimento. Não tem como fazer isso. Né? Não pode. Mas eu queria falar, tem um assunto que eu lembrei agora aqui. Claro, Eu queria comentar com você que nós fazemos lá na Azevedo Contabilidade um processo de incorporação. E é interessante o processo de incorporação porque o que acontece? O empresário, esse exemplo, por exemplo, estava com 3 empresas. Sim. Cada uma com o seu CNPJ, com as suas atividades e ele não conseguia saber exatamente o resultado do grupo. Uhum. Uma no Simples Nacional, outra no Presumido, outra lá tal. E aí, para 2025, o planejamento foi incorporar essas empresas, ter todas elas numa única base, conseguir elucidar, né, todos os seus dados, a folha de pagamento, o quanto ele gasta com material, matéria-prima e tudo mais. E esse processo está sendo concluído agora. E assim, nós já fizemos isso no passado algumas vezes, e agora esse processo agora começou no finalzinho do ano passado, todo com estudo, né, de toda a parte contábil, tributária, fiscal, a parte de patrimônio líquido, e concluímos agora. Então, um trabalho novo, um trabalho bacana que nós estamos fazendo na Azevedo Contabilidade, que eu queria colocar aqui para você como um plus, né? Sim, assim, claro. Que alguém estiver interessado, tiver alguma dificuldade, quiser conversar, quiser entender um pouco mais como isso funciona, como planejamento sucessório e tributário também, nós estamos com portas abertas lá para atendê-los. Viu? Pô, sensacional. E uma coisa que às vezes a pessoa ela nem sabe que existe, né? Exato. E ela fica perdida ali com aquele monte de CNPJ, não sabe para que lado que corre. E às vezes é interessante você ter um estudo para centralizar aquilo, concentrar todo mundo no único CNPJ e fazer uma opção pelo lucro real, por exemplo, entendeu? Porque às vezes nem sempre o Simples Nacional compensa, tá? Ô Maurício, eu tava achando que a minha situação tava meio difícil, mas tem um amigo meu aqui que ele mandou uma mensagem para mim e eu vou ler aqui, que ele mandou aqui pra gente. Não vou falar o nome não, viu, Juninho? Aí ele mandou aqui o seguinte, ó. Na época da pandemia, ele fez um monte de cartão. Cartão com vários bancos aí, tal, não sei o quê. Você tá devendo todos os cartões aqui, tá? É nóis, velho. Vamos sentar e tomar uma água aqui, uma 9, lá do Fernandão. E ele falou que ele tá com uma... está com a dificuldade de encerrar essas contas, porque não tem dinheiro e só tem as dívidas, está tentando ver se quita esses cartões para ver se encerra. São contas digitais, né? Tá. Isso também é uma coisa que engloba no imposto de renda, porque se você tem, por exemplo, 8 contas aí para tudo quanto é lado, mesmo você não tendo dinheiro, mas se já passou uma dívida, já passou algum dinheiro por ali, foi uma renda sua que entrou, saiu, né? Importante que esse cartão, essa conta, né, ele servia em algum momento para financiar algum gasto dele. Sim. Ou gasto ou investimento.
Lá na declaração de imposto de renda, tem um campo específico para você lançar as dívidas, né? E muitas vezes essas dívidas elas devem ser lançadas para justificar a sua evolução patrimonial, Entendi. os seus gastos, né? Então é importante fazer uma análise dele, quais são esses valores, né? Em que período que ele contraria, ele Teve essas dívidas, né? teve essas dívidas, para a gente poder colocar. Mas entendo que sim, deve ser reconhecida na declaração de imposto de renda, sim. Tem jeito não, irmão. Vai escapar não, você pode ficar sossegado que procura lá a galera, fala lá com o Maurício, fala com o Chocolate, que você vai... Rapaz, você tá doido. Ô, Maurício, aqui, ó, tem uma pergunta meio... questões técnicas para você, né? O que é planejamento tributário e por que ele é tão importante, né, para uma empresa? Veja só, quando nós falamos de planejamento tributário, nós falamos, por exemplo, das opções tributárias. Então, muitas vezes, quando uma empresa inicia a sua atividade, ela inicia ali, um exemplo como o MEI. Sim. O MEI. Aí o MEI tem um limite lá de 81 mil no ano e logo ele extrapola esse MEI. E aí, o que ele faz? Ele deixa estourar o limite ou ele pode pensar já numa migração para outro tipo de empresa? Ele já pensa nisso, faz a migração pensada e ele vai ter um custo menor. Estando no Simples Nacional, ele vai trabalhando. O Simples também tem um limite, 4 milhões e 800. E aí depois, o que eu faço? Ora, o planejamento tributário, de repente, ele nem passa pelo Simples. Ele pode ter... Hoje mesmo, eu conversei com um cliente hoje e fazendo conta com ele lá, eu falei, olha, compensa que você já passe direto para o lucro presumido. A sua empresa ela tem uma margem muito grande, você vai deixar um pagamento de tributo muito pesado, porque o Simples Nacional, com a sistemática que ele tem, de pagamento sobre faturamento e tudo mais, então acaba onerando bastante. Sobretudo porque ele não tem folha de pagamento, a folha de pagamento dele é pequena. Sim. Então ele já vai migrar para o lucro presumido. Planejamento tributário é isso, é orientar o seu cliente a fazer a melhor opção. Nem sempre a opção mais simples é a melhor. E às vezes o profissional contábil, às vezes, né, não sempre, mas o contador às vezes acaba orientando por uma opção mais simplificada para não ter tanto trabalho, mas na verdade a gente tem que ter o olhar do empresário e levar ele para uma opção onde ele vai gastar ou desembolsar o menor número possível de imposto, entendeu? Entendi. Eu não sei o nome certinho, não sei se você vai lembrar ou você ficou sabendo. O Corinthians entrou com um negócio agora, com um nome lá, eu esqueci, tipo uma sigla, que ele pegou tudo que ele deve. Transação? Não sei se foi transação tributária. não sei o nome, mas tem um nome lá. Que ele pegou tudo isso que ele deve e chegou no juiz lá e falou, ó, isso aqui é o que a gente deve, certo. E eu quero pagar todo mundo, mas eu tenho isso aqui. O que você pode fazer? Aí eu acho que dá um prazo de 60 dias ou 80 dias para não pagar ninguém, E aí chega nas pessoas e fala, ó, eu tenho isso aqui para te pagar. Eu te dei, por exemplo, 1 milhão. Eu tenho condições de pagar 30 mil esse ano só. Entendeu? Tipo assim, para poder organizar. Eu não sei o nome, tem um nome desse negócio aí. Recuperação judicial? Como se fosse uma... Mas não é uma recuperação, porque não é empresa também, né? Tem um nome que fala... Se caso alguém tiver no chat aqui, ó, o Chocolate, manda para mim, você sabe o nome, para poder perguntar. É porque às vezes a pessoa chega num ponto da vida dela, da empresa dela, que ele tem assim, é o sonho dele, né? A vida dele tá ali, ele dedicou, às vezes é uma empresa que era do pai, que era do avô. Exato. E ele não quer perder a empresa, ele não quer, que é o sonho dele, mas chega num ponto que ele não consegue ir para frente nem para trás, está devendo, não consegue pegar empréstimo, não consegue pagar funcionário, não consegue pagar as contas do dia a dia, e ele fica numa situação que ele não sabe para onde ele vai, né? Ô, Hamilton, o remédio, nesses casos, o que a gente chama de remédio, né, é a própria recuperação judicial mesmo, né? Então, por exemplo, nós temos um caso agora no escritório, entrou esse ano, 2025, de uma recuperação judicial de um produtor rural. Nossa. Ele, com a atividade rural dele, compra e venda de gado, e tomando empréstimo, e fazendo pasto, e depois plantando, e fazendo cílio e tudo mais, ele chegou num ponto que ele precisa de fôlego. Ele precisa de prazo. Então a recuperação judicial está vindo para ele no sentido de ele ganhar prazo e conseguir negociar com os credores de uma forma melhor. Conseguir um deságio lá com os bancos, conseguir um prazo melhor, uma redução dos juros. E tem também a questão tributária. Então, dependendo do nível de endividamento tributário que ele tem, por estar em recuperação judicial, ele consegue uma condição melhor, que é um prazo melhor, uma redução de juros e multa, entendeu? Então, esse é um remédio que está aberto, legal, e que pode ser utilizado por um devedor, né, que queira pagar.
Ó, chama RCE, Regime Centralizado de Execuções. Ah, regime centralizado de execuções, tá. Que aí ele já está sendo executado em vários lugares, né, em relação às contas. E aí ele fala, ó, eu quero pagar, mas eu tô pegando agora a bucha, né? Eu não sei como é Entendi. que eu faço isso para poder fazer. E parece que deu certo. Acho que não sei se é o Ministério Público, eu não sei quem que é que aceitou. Aham. E ele tá fazendo esse acordo com a galera para poder pagar todo mundo. Hoje está aberto para dentro da PGFN a chamada transação tributária. Hoje você consegue, através de ofertas junto à Procuradoria, propor uma transação tributária onde você consegue reduzir ali a tua dívida tributária e conseguir um prazo melhor. Essa transação ela é feita de maneira individual, né, mas não é um pouco diferente do que o Corinthians fez. Não, mas aqui é 2 bilhões, né? O cara Então não tem um montante que vale a pena aí sentar e conversar. Meu Deus do céu. Tô pensando em fazer esse regime de coisa aqui também. Eu tô fazendo tanto regime na minha vida, com um a mais, né, Maurício? Mas, Ó, o Fabrício tá aqui, ó. Estamos no Simples Nacional insatisfeitos, né? Alíquota máxima de tarifação. meu, E aí é complicado, né? Porque exatamente. É preciso, nesse caso, é importantíssimo fazer um estudo urgente para ele fazer a migração. De repente ele vai para o lucro presumido ou direto para o lucro real. Né? Qual que é a atividade dele? ele não passou aqui pra gente. Fala pra gente, Fabrício, qual que é. O Fabrício eu sei qual que é já. Ele tem uma casa de carnes, Ah, entendi. né? Então, de repente, o que vale a pena é importante olhar para o negócio dele, porque às vezes ele ficou no simples, tentando economizar o INSS da folha de pagamento. Mas às vezes a margem dele é tão pequena que não compensa ele ficar no simples, ele tem que partir para o lucro real. Tá? E aí, esse estudo que a gente faz, esse é um planejamento tributário bacana para ser feito. Aí, tá vendo? Já muda de Já escritório. muda durante o ano, tá? Dentro do ano. Dá pra Pelo você amor de mudar. Deus, já vai aqui, segunda, amanhã. Já vou buscar o seu, eu te levo lá pra você poder. Não, amanhã não, que amanhã tem feira lá. Na quarta. Não, amanhã é quarta é feira. Amanhã é terça. É terça. Amanhã não tem- Terça dá pra fazer. Quinta-feira tem feira lá. Ó, segundo o nosso querido Carlos Renato aqui, o regime centralizado de execuções é um mecanismo legal que permite ao Corinthians, né, e outros clubes lidar com as dívidas cíveis Perfeito. de uma forma organizada e centralizada, evitando bloqueio sucessivo. Maravilha. Para as contas não ficarem bloqueadas, Bloqueadas, então tá. tem um tempinho para ele Perfeito. Para ajeitar. respirar, para conseguir arrancar. para poder fazer, né? Bom, momento importante para constituir uma empresa patrimonial, acho que você já respondeu essa aqui, né? Ou não? Não, um momento importante, veja só, eu falei de uma dica, né? Muitas vezes o empresário, ele tem lá a sua empresa, né, tal, no dia a dia e ele resolve comprar uma sala comercial, resolve fazer um investimento imobiliário. Algo que não seja do segmento dele. Eu quero fazer, não vou comprar uma máquina de equipamento, eu vou comprar um imóvel como investimento. Então, eu tenho lá uma indústria, um comércio que seja, e resolvi comprar um apartamento ou uma sala comercial. Ele vai comprar a sala comercial no nome da empresa dele? Não. Não tem. Não faça isso. Constitua uma empresa patrimonial, uma empresa para administração de imóveis próprios e faça aquisição em nome desta empresa. Deixa a empresa comercial lá com a atividade dela, né? Não mistura essas atividades, até porque tem a questão do aluguel, tem tributação diferenciada, tem o risco da atividade. Se ele tiver qualquer problema nesse comércio, ele vai ali responder pelos compromissos dele e tudo mais, mas não vai comprometer esse investimento que ele fez. Então a gente aconselha aqui o empresário, no momento, procure o contador, pergunte para ele qual que é que ele recomenda, mas eu já de bate-pronto te recomendo, se for fazer investimento, faça numa empresa patrimonial. Ó, e tem umas coisas que a gente percebe também que é meio que arriscado, né? Às vezes a pessoa tem um prédio, Certo. um salão, e ali ela tem no mesmo prédio, por exemplo, ela tem uma loja, tem um espetinho, tem uma hamburgueria, tem uma barbearia e tem um açaí. E até um CNPJ só de uma, que é a que manda em tudo ali, por exemplo, que é a primeira, né? Isso aí uma hora vai dar bode, né? Porque tá entrando dinheiro de tudo quanto é coisa, mas ele só tá declarando de um negócio dele. Veja bem, até para hoje tem até dificuldade de legalizar tudo isso. Sim. Porque cada atividade tem as suas regras. Tem né? um alvará para cada coisa. Tem que ter alvará para cada coisa, tem que ter de repente uma vigilância sanitária, né? uma autorização diferenciada para uma atividade. Então, o ideal é que ele tenha para cada segmento dele um CNPJ, mesmo que ele seja sócio de mais de uma empresa, mas que tenha separado, até para ele conseguir mensurar o negócio, entender o resultado de cada um. Né? Senão vira uma bagunça também, não sabe que dinheiro que entra, que dinheiro que sai, né? E sem contar que pode misturar com a pessoa física, aí piora tudo. Porque é uma coisa você pagar um cara que tá lá
na chapa, né? Para ele fazer o lanche seu, que ele vai receber um salário. Sim. Um barbeiro que talvez você tem que dividir, Sindicato tem que dar uma separado, porcentagem para ele. Exatamente. E, nossa, mas aí vira um E negócio. você tem as convenções coletivas que são separadas também, são Tem diferentes, também. né? É. O Diego tá mandando aqui pra gente, ó. Como vai ficar as faixas, né, de imposto de renda com as mudanças pro ano que vem? Então, o que nós estamos ouvindo é que até R$ 5.000 de renda será isenta. Tá. E depois segue outras faixas. De cabeça agora eu não vou lembrar exatamente, Sim. mas eu sei que a faixa de isenção estará até R$ 5.000, estará isento do imposto de renda a partir de 2026. Muito bem. E aí já é livre, né? Por exemplo, ano que vem a Sim, pessoa que já primeiro- recebe até menos de até 5 mil. Até 5 mil não pagaria imposto de renda. Isso daria R$ 60.000 no ano. E parece que a galera também que E depois muda, né? quem ganha mais. Quem ganha mais vai pagar menos também, porque essa faixa ela vai aumentando. Se até 5 mil está isenta, depois vai ter umas faixas até. Não deve mexer no percentual, mas vai aumentar o nível de isenção. Ó, na caixinha nossa aqui do Instagram, o Bruno tá mandando aqui, ó. Como o olhar contábil pode influenciar nas decisões estratégicas da empresa, né? Aquilo que a gente já tinha falado aqui da importância de você ter o seu contador como um conselheiro. Exato. Na hora, né? Você imagina, Hamilton, o seguinte: uma peça fundamental na contabilidade é chamada DRE, que é a demonstração de resultado do exercício. Essa DRE, ela pode ser ampliada, ela pode ser feita diariamente, ela pode ser feita semanalmente, pode ser feita mensalmente. E ali você consegue saber o quanto de resultado líquido a sua empresa está dando, se é que está dando resultado, né? Porque muitas vezes você acha que está dando resultado e não está dando. Então é preciso mensurar nessa DRE as depreciações, a atualização do seu parque fabril. Então você pode trabalhar com ela de maneira pegar o dado contábil, né? E acrescentar outras visões, como para você enxergar e manter o seu negócio saudável. Então, eu acho que essa peça é uma peça fundamental para gerenciamento e tudo mais. Então, é uma peça contábil que ajuda na gestão da empresa. E é muito importante que cada empresário ou empreendedor, ele pelo menos entenda minimamente do que é uma contabilidade para ele poder saber o norte que ele tá, né? Olha, eu diria que sim. Eu diria que para você que é empresário, eu aconselho que você seja amigo do seu contador, seja próximo do seu contador, né? Tenha um relacionamento próximo com ele. Assim, não só esquecer ele lá, que está fazendo entregando as obrigações, Sim, entregando. Não. Mas convide ele a participar da empresa, que ele consiga te ajudar nas decisões internas ali, né? Tem algum tipo de indicador financeiro que o empresário deve ficar sempre atento, assim, deve acompanhar, Maurício? Olha, como eu falei para você no começo, eu vejo como um ponto de equilíbrio importantíssimo para ele saber se o negócio está dando resultado. Porque a hora que ele comparar a despesa fixa que ele tem com a despesa variável, é um gráficozinho lá, que ele vai enxergar o ponto de equilíbrio, ele vai enxergar se o ponto de equilíbrio dele está sendo atingido no 10º dia, 15º, 20º dia, ou não está sendo atingido. E o ponto de equilíbrio é importantíssimo para ele saber se o negócio está sendo viável, né? Agora tem uma coisa que a gente fala sempre, né? Que a gente passa praticamente aí 4, 5 meses, talvez até metade do ano pagando imposto, né? E tá vindo essa reforma aí, que já teve algumas coisas que aconteceram, o pessoal já vai, coloca um aditivo ali, alguma coisa nesse sentido, Sim. mas tá esperando para que o ano que vem realmente venha a acontecer. Você como um profissional, o experiente que você é, Certo. do que está acontecendo hoje, de como já foi apresentada, o que você espera que venha? Como é que tá? Você está mais otimista? Você está mais pessimista? Hamilton, veja só, o que a gente tem visto muito é que vai reduzir muito a quantidade de possibilidades, né, de controles aí que o Estado vai ter sobre a questão tributária. Mas nós enxergamos que alguns setores deve haver um aumento da carga tributária. Sim. E outros setores uma redução. Então, por exemplo, na indústria deve haver uma redução, mas no setor de serviços deve haver um aumento da carga tributária. Tem vários detalhes ainda para serem ajustados, né? Tem muitas pessoas explorando aí de forma comercial a reforma tributária e colocando um pouco de medo e tudo mais, mas de fato mesmo ela começa agora em 2026. Inclusive, dessa semana agora eu vou fazer uma imersão, estou indo para São Paulo para fazer um treinamento sobre isso e tudo mais, para trazer para nossos clientes de base, né, para conseguir planejar esse 2025 a fim de entrar em 2026 com o menor impacto possível.
Então a reforma tributária está aí, não tem como fugir dela, mas o que a gente tem visto é que zera tudo o que nós sabíamos de parte tributária. Sim. A partir de 2026 é uma nova regra, é um novo mercado, uma nova estratégia que você deve adotar. E o que vai valer muito a pena é a questão de você estar próximo, né? Então você tem que estar com os seus controles bem próximos. E as empresas vão precisar fazer muito débito e crédito. Vai parar com esse negócio de pega o faturamento e multiplica. Não, Entendi. mas você precisa saber o que eu estou comprando, o que está me gerando crédito, o que eu estou vendendo gerando débito e fazer essas apurações. Vai exigir muito mais do profissional um acompanhamento do que simplesmente fazer uma conta lá o quanto faturou, multiplica e fatura e cobra imposto. Não, nós estamos pensando numa estratégia toda a gente chama de crédito não cumulativo, né? Enfim, dessa questão, porque aquilo que você compra gera crédito, aquilo que você vende gera débito, e aí isso vai ser ampliado para o maior número de empresas, né? Por isso que é mais importante ainda você ter um contador, né, do seu lado ali para poder te orientar e contador, sistemas, entendeu? Sistemas, o nosso sistema hoje que nós usamos no escritório é um sistema todo voltado já pensado nessa reforma. Ele tem lá simuladores, a gente consegue hoje para o nosso cliente da base oferecer para ele já o que seria essa apuração lá na reforma tributária. E detalhe, a partir do ano que vem nós vamos ter que trabalhar paralelo. Parte vai funcionar na reforma tributária e parte vai continuar no método antigo. É um momento de transição. Então nós vamos ter um trabalho dobrado aí praticamente. Né? Então, uma coisa importante também é assim, não fica no desespero não, né? Procure o seu contador, sabe? Por exemplo, assim, o Maurício acabou de falar agora que ele vai participar aí, vai viajar... Imersão, ele vai trazer, né, todas as informações, tudo aquilo que você vai precisar ter para que você possa passar por essa transição, porque é uma transição, né? Exato. Da melhor forma. Então, assim, todo mundo tá falando, vai quebrar, não sei o quê, calma, respira, né? É a gente não sabe o que vai acontecer, então... Tem muita coisa sendo especulada hoje, né? Muita coisa ainda sendo especulada e de uma forma, assim, pejorativa até. Então é preciso ter calma, mas estudar. Eu acho que não dá para ignorar. Não tem como ignorar a reforma tributária que está chegando aí. Antes de eu falar aqui da última parte dos patrocinadores, o Val me mandou uma pergunta aqui, que ele falou o seguinte: rapaz, quando chega em janeiro eu gasto muito com o material escolar dos meus filhos. Aí tem que começar a pagar o IPVA. Não consigo pagar inteiro, pago parcelado. A terceira parcela atrasei, vou ter que pagar agora o resto tudo junto. Além disso, tem um seguro do meu carro. Agora começa o imposto de renda, vou ter que parcelar em 8 vezes. O meu deu 512. Meu Deus do céu, o que eu faço? Tem mais um negócio. Eu tinha 2 empregos, agora só tenho um. Me ajuda. Ô, vamos, calma, vai dar tudo certo. Desespero seu de todo mundo, né? Rapaz. Não, eu duro que todos esses gastos que ele falou não tem como fugir. Indedutível. Não tem como. Não tem como, nada. Não muda nada. O IPVA não é dedutível. O gasto com o material escolar não é. É absurdo, cara. É absurdo. Torce pra você não ficar doente, pelo amor de Deus, senão vai... Deixa eu falar aqui do Mercadão Agropet, com preço bom, ninguém compete. Gente, são 7 lojas, tem 4 lojas aqui em Rio Preto, tem loja também em Ibirá, você vai ter loja do Mercadão Agropet na cidade de Badibacite e Cedral, tá? Tem loja aqui no Rio Preto Shopping e também no Shopping Cidade Norte. Lá no Mercadão Agropet, você tem tudo que você precisa para o seu pet, né? Banho e tosa, tem ração, medicamento, veterinário e o mais bacana, né? A primeira rede 100% rio-pretense que está aí atingindo números incríveis. Então, se você não conhece ainda, mercadãoagropet.com.br, @mercadãoagropet. Falar da Mariner Calçado, sabe aquele calçado confortável? Tá chegando agora o Dia das Mães para você dar um presente especial para sua mãe. 2 lojas em Rio Preto. Tem ali no aeroporto, dentro do posto Monte Carlo, e tem também na Constituição com a Independência. Tudo climatizado e tal. E sapatos diretamente de Franca, marca Mariner, qualidade absoluta. Lá também você vai encontrar calçado masculino, tem também camisetas polo, você vai encontrar ainda, tem umas bermudas sensacionais, porta-cartão, tem um monte de coisa bacana e mochilas e bolsas em couro para você. Mariner Calçados, @Mariner Rio Preto no Instagram. Falar de um lugar delicioso, que eu agora que eu sou um cara bariátrico, eu não posso ir lá, mas quero ver se no meu aniversário eu consigo, que é o iSteak. Cara, aquele churrasco com sabor afetivo direto de Minas para você, sabores especiais, pratos feitos ali com quem entende e uma credibilidade. São mais de 22 mil pessoas atendidas nos eventos e tem um restaurante sexta, sábado e domingo com música ao vivo para você, tá? O iSteak, @iSteak no Instagram. O nosso querido Maurício vai receber um kit da farofa da Nega. São 5 sabores, tem a tradicional, tem a picante, você vai encontrar também a farofa caipira, a de limão e a de banana, tá? Farofa da
farofadanega.com.br, @farofadanega, é o melhor acompanhamento do Brasil e com certeza você vai gostar. Nem vou fazer a propaganda da Azevedo hoje, depois ele faz pra gente aqui. Falar da Barone Transportes, que é aquela transportadora com logística especial para sua empresa ou até mesmo para você, tá? Tudo com seguro, a credibilidade de vários anos e a agilidade que só a Barone tem. Barone Transportes com a gente. E pra gente fechar aqui, falar do Rogério Simão, arte finalista. Você tá precisando de alguém para fazer um logotipo para você, também dá uma arrumada aí nas suas redes sociais, no seu Instagram. Você precisa de brindes? Cara, o Rogério Simão tem isso para você, tá bom? Rogério Simão, arte finalista, também junto com a gente aqui no ar. Ô Maurício, com a tecnologia aí, né, tem impactado tudo que acontece e com a contabilidade não é diferente. Hoje você já falou os sistemas que vocês têm, coisas que vocês usam, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Como que a tecnologia chegou e auxiliou vocês, vem auxiliando e tudo que vem pela frente, agora com inteligência artificial e tudo mais. Hamilton, no escritório nós já usamos inteligência artificial, né, justamente para promover fechamentos contábeis e análise de dados, né? Então, por exemplo, hoje nós temos um grupo de empresas lá que é fechado com robô. O robô trabalha, ele faz a busca automática das notas fiscais de saída, de entrada, trabalha à noite, né, já trazendo uma prévia. Então, logo no comecinho do mês, a gente consegue ter um fechamento de algum grupo de empresas. E agora nós estamos ampliando o perfil de empresa para dentro dessa ferramenta, a fim de que a gente consiga uma melhor performance, um melhor fechamento, né? Nós hoje usamos sistemas que você vai ter aqui no seu celular a resposta, relatórios ali do seu fechamento, relatórios, os DARFs que você apura no final do período, os impostos que você apura, entregue via aplicativo, né? O controle de ponto de funcionário com controle de ponto, recebendo também os funcionários lá, quando autorizado, no Olerite, no aparelho celular. Então, assim, a tecnologia está aí para ser utilizada, não tem como você fugir disso, né? Cada vez menos papel. Então, nós hoje, o cliente chega para nós, a gente faz um estudo com ele das informações que ele está gerando lá, o que a gente consegue importar desses dados, né? E hoje a grande maioria já não tem mais leva de malote, lembra aquele antigo Sim. malote que você tinha que levar para lá e para cá, não tem mais, a importação de extrato bancário, ou seja, usando toda a tecnologia possível ali para conseguir otimizar o processo e entregar com mais rapidez e precisão a informação para o nosso cliente. Antes da gente falar ainda mais sobre tecnologia, chegou uma perguntinha que eu achei interessante aqui. Muita gente tem a sua empresa aqui, né? E às vezes tem vontade de montar uma empresa fora, por exemplo. É possível abrir uma empresa no exterior registrada aqui no Brasil? Então, Milton, é até interessante essa pergunta, porque agora no mês de maio, né? Finalzinho de abril, começo de maio, nós abrimos no cliente, nosso primeiro CNPJ lá na Europa. Olha aí. Abrimos em Portugal, né? Temos um cliente agora lá em Portugal, com a empresa aqui também no Brasil, mas conseguimos fazer a abertura lá e você vê, está globalizado isso tudo, né? Você não tem mais limite para isso. Então, é possível sim fazer isso e, enfim, estabelecer esses controles lá e contabilidade externa, com contabilidade interna aqui e fechar. Qual que é mais fácil fazer contabilidade? Fora do Brasil ou aqui no Brasil? Rapaz, estamos começando agora, mas assim... Lá tem menos impostos, né? Tem menos impostos, e muito menos obrigações, na verdade. Sim. Né? Muito menos. Aqui no Brasil, nós ficamos praticamente aí 15 dias do mês cheio de coisa para entregar, documento, obrigações acessórias e tal. Nós trabalhamos boa parte do mês para o Estado, né? O Estado usa muito a nossa mão de obra, vamos chamar assim. E esse mês agora é um dos meses que você mais trabalha por causa do imposto de renda, né? Aí pessoas físicas, né? Aí aumenta demais, aumenta bastante mesmo a quantidade de tarefas no escritório. Tem até um pessoal separado para isso, dedicado a esse trabalho, justamente para conseguir dar conta dessa demanda. Sim. Tem também aqui, como proteger os meus imóveis, né? Que é uma coisa também interessante, que está todo mundo hoje em dia também nessa... De poder fazer essa conta, essa contabilidade e ver como é que funciona. A gente faz parte do nosso portfólio, né, aconselhar o empresário, o investidor, a ter uma empresa, uma holding patrimonial, né, seja pensando em sucessão, seja pensando em uma redução de impostos sobre aluguel. Vale a pena conversar, vale a pena sentar para a gente conversar sobre isso. O Célio está aqui, ó. Com a reforma tributária, qual será o desafio para profissionais da área e para os empresários?
Rapaz, Célio, olha, Fora não ficar doido. não, é porque assim, porque o que nós estamos vendo é que zera tudo aquilo que você sabia sobre o imposto, né? Então, é um aprendizado novo. Nós estamos falando de IVA aí, nós estamos falando de itens que vão gerar créditos e débitos e atividades que serão tributadas pelo segmento dela, não só pelo produto, mas sim pelo segmento. Então, eu diria que é um aprendizado, né? A reforma tributária vem para que a gente faça imersões aí mesmo, estude. Eu diria até que, de repente, alguns vai haver fusões de escritórios de contabilidade por conta dessa necessidade, porque muitas pessoas que acabam, de repente, não querendo continuar, né, porque é um desafio grande, e aí estão cansados, de repente, da jornada e falam, peraí, eu vou buscar uma junção aí de empresas contábeis para que eu consiga fortalecer e atender a minha base. Então, é um conselho que eu dou para quem está aí. Eu tenho 54 anos, mas tem uma equipe montada lá, toda equipada para isso, voltada para esse negócio, né, atualizada. Então, de repente, um profissional que está já aí, um próprio escritório de contabilidade está preocupado, o que eu vou fazer com a minha carteira e tudo mais, então está lá. Nós estamos lá na Azevedo Contabilidade para conversar a respeito disso, de repente, fazer uns bons negócios aí. Ô, Maurício, você passou por grandes fases, né, nesses 30 anos aí, muita coisa aconteceu, todas essas transformações, mas o que você acredita aí? Quais são as habilidades, né, que você acredita que vai ser essencial para esses novos profissionais que vêm por aí de contabilidade? Eu entendo que tem que ser um profissional eclético, tá? Um profissional que entenda não só de finanças, de contabilidade, mas um profissional que entenda de marketing também, um profissional que se aproxime, saia da bolha, tem que sair daquela bolha do escritório, se aproxime do empresário, entenda as necessidades dele ali, né? Acho que é um grande desafio. E usando muita tecnologia, usando TI. Eu acho que a TI hoje, a informação, a necessidade de ter profissionais voltados a essa área para dentro do nosso negócio, cada vez mais necessário. Muito bem. Eu queria que você falasse também para quem está nos assistindo agora, que está começando agora. O cara está montando uma empresa, por exemplo. O empresário, não quero mais ser CLT, quero montar o meu próprio negócio, alguma coisa nesse sentido. Para ele não errar nessa parte contábil, qual que é uma dica bacana que você dá para esse cara que está nos assistindo agora, que está pensando em trocar CLT pela PJ e tentar mudar a vida dele? Olha, ouça o seu contador. Primeira coisa. Olha, ouça o seu Mas contador. escuta mesmo. Escuta mesmo. Conversa com ele sobre o que você pretende fazer, o segmento que você pretende, aonde funciona, onde você pretende instalar, o valor que você pretende investir, né, qual que é a expectativa de rentabilidade. Busca uma mentoria. De repente você até falou o Mestre... Mercado Mestre aqui, né? Que é o patrocinador vosso aqui sobre essa questão de buscar conhecer o negócio. E, sobretudo, eu falo do contador porque não é só opção tributária. É uma questão de mercadológica, questão também de custo fixo, custo variável. Sim. Ele tem condições de te ajudar nesse sentido. Você contou algumas histórias aqui hoje sobre alguns parceiros, Sim. alguns clientes que você tem, mas tem aquela história mesmo assim, marcante ou curiosa, que realmente que isso vai ficar para sempre. Você guarda no seu coração e fala, nesses 30 anos, essa história, toda vez que eu vou falar alguma coisa, eu falo dela para poder dar de um exemplo ou uma dica para quem, alguma coisa que já passou, ou um desafio muito grande, uma empresa que estava quase quebrando, alguma coisa nesse sentido, ou um empresário que estava perdido e você já falou de uma história que é muito interessante aqui, mas alguma que realmente te marcou muito? Rapaz, tem uma situação que é assim, a gente estava... a empresa, nesse momento, né, ela estava com uma consultoria lá e ela tinha uma decisão a ser tomada, no sentido era uma recuperação judicial que eles iam entrar, e naquele momento, olhando para o cenário, eu chamei o empresário e falei assim, vamos tomar essa decisão, vamos solicitar aqui essa recuperação tributária. Ele tinha um crédito tributário lá parado. Eu disse para ele, vamos pedir essa recuperação tributária aqui, porque isso vai te ajudar. Mas eu estou em recuperação e esse pedido pode chamar a Receita? Não, vai chamar a Receita, esse é outro caminho, fica tranquilo, não vai ter nenhum problema. E fizemos isso. Hamilton, passados quase 10 anos do pedido,
demorou para análise e tudo mais, e aquilo foi tal. No momento que ele menos estava assim, ele já tinha passado a recuperação, no momento que ele menos esperava, ele recebeu o recurso de volta. Olha aí. Ele recebeu, e foi um dinheiro considerável, Sim. mas considerável mesmo. Não imaginava que pudesse acontecer. E aquilo chegou num momento bom para ele, entendeu? E assim, foi uma decisão tomada lá atrás, num sexto sentido, de entender o negócio que estava acontecendo ali naquele momento, e uma decisão que teve o cunho muito forte meu lá com ele, para convencê-lo a fazer isso. E ele fez esse pedido, fez, e o resultado foi muito positivo. Então é uma história que eu lembrei aqui, conversando. Tem várias outras, mas essa que eu lembrei agora aqui, que trouxe um alento muito grande para a empresa e ajudou muito no momento agora que ele precisava. E é uma coisa que a gente percebe que é assim, né? A gente estava falando agora mesmo, igual eu estava te falando, às vezes é uma empresa que vem do avô, do pai Exato, e tal, exato. e o cara não quer deixar acontecer. E às vezes não é nem o erro dele, né? Nem que ele não sabe, né, fazer as coisas. É que se perde, né? Por exemplo, igual todos os dias surge algo novo. Sim. Às vezes a pessoa ela desiste até de ser um contador também, porque tem que ficar atualizando. Você acabou de dizer que você vai fazer uma VR, você vai fazer uma mentoria, e a pessoa ela tem que ir atrás disso para poder fazer. Precisa. E tem muita gente que não consegue, né? Seja através do digital, ela fica parada, a empresa dela não cresce, o concorrente vai crescendo e ele não está vendo resultado, os impostos são os mesmos para os dois, Sim. e vai chegando num ponto que ele fala assim, eu vou parar. E hoje, para você fechar uma empresa no Brasil também, né? Para você abrir já dá uma dor de cabeça. Para você fechar... Olha, dá tanto mais trabalho do que para abrir. Isso acaba sendo muito comum. Às vezes o empresário acha que, enfim, fechei a empresa, parei com a atividade. Não é só isso. Não é só parar com a atividade. Tem toda uma burocracia para entregar, tem balanço para encerrar, declarações para serem feitas, e o distrato para ser registrado. Tem todo um trabalho ali para encerrar definitivamente o CNPJ. E ainda assim, quando ele encerra o CNPJ, ele fica lá, ele recebe uma declaração lá que ele está sujeito ainda nos próximos 5 anos a ser fiscalizado. Então não é porque ele encerrou que está 100% ok, né? É mais difícil do fisco ir atrás dele. Mas um processo de encerramento, ele tem começo, meio e fim. É um processo burocrático e tem que se dar atenção a devida atenção para isso. Meu Deus do céu, é complicado, gente, Não pode deixar para lá, não pode deixar assim, não. A Lília tá aqui, ó, top esse programa, parabéns. A Raquel também falando, show, muito esclarecedor. Que mais? Tinha uma perguntinha aqui também que o Edson tinha mandado pra gente, cadê aqui? Qual pessoa pode... tá. A gente tá falando aqui em relação ao imposto de renda e tudo mais. Você acha que essa reforma não tem como eles fazerem alguma coisa para atrasar? Ela tem que sair o ano que vem de qualquer maneira, né? Então, veja só. Porque tem sempre, todo mundo fica com o pé atrás, né? Exato. Porque é um ano difícil e tal. E aí a galera fica naquele negócio, eu não sei como é que vai ser, vão empurrando. Dependendo do segmento que será muito afetado, o segmento de serviços, é um segmento que vai ser bastante afetado com a reforma. Então pode ser que, considerando aí um lobby, considerando uma força política, pode ser que consiga prorrogar um pouco mais. Eu acho difícil. A gente tem visto muito nas redes sociais, visto com muitos profissionais aí, que a reforma tributária vai ser implantada mesmo. Talvez algum item seja prorrogado e tal, mas é inevitável. Nós temos que nos preparar para isso. Cara, eu te conheci aquele dia lá, a gente trocou uma ideia, conversou um pouquinho junto com o nosso querido Carlos Renato, e ali eu já vi que era um negócio diferente. Entendi. O que te motiva cada vez mais a continuar aí nesses 30 anos, né? Mais de 30 anos, vendo que às vezes a gente olha para um futuro, a gente não vê esses profissionais promissores ou dedicados. O que te faz ainda motivar a ser esse contador, esse consultor, a amar essa contabilidade? Hamilton, eu sempre gostei muito de números, né? Sempre gostei muito de ajudar as pessoas também. E eu vi através da contabilidade como eu posso ajudar a manter empregos, como eu posso ajudar a manter empresas e manter empregos, né? E eu acredito que através da força do trabalho a gente consegue tudo na vida, né? Assim, eu não vim de família rica, não tenho herança, meu trabalho sempre foi... Minha vida sempre foi trabalhar e enfim. E eu construí a minha família, minha esposa, meus filhos, tudo que eu tenho através do trabalho. E a contabilidade, a exemplo de um tio que eu tinha, né, falecido já, mas que trouxe muitas divisas para ele, muito conforto para a família.
E eu enxerguei, através dessa contabilidade, através desse trabalho, que isso poderia trazer grandes frutos. E de uns anos para cá, eu comecei a conhecer negócios gigantescos de contabilidade. Negócios gigantescos mesmo, né? Coisas assim absurdas, que extrapolam a cidade, o estado, o país onde você mora. E eu vi que é possível você, através da contabilidade, transformar vidas, né? Fazer essas empresas ficarem saudáveis e muitas vezes, é o que eu te falo, o empresário está mal orientado. Sim. Ele acaba perdendo dinheiro e muitas vezes a gente orienta, fala, mas ele não ouve, né? Falando com você agora, eu estou lembrando de uma empresa, rapaz, uma empresa que gerava mais de 100 empregos aí com a gente, estava no auge do faturamento, estava ganhando dinheiro e a gente falando para o empresário, olha, vai devagar, tua retirada já está, eu falava assim para ele, tua retirada está acima do limite, maneira. Não, essa empresa tem que dar lucro, não sei o que e tal. O que aconteceu? Quebrou mesmo. Então, é lamentável isso. Por isso que eu digo, ouça o seu contador, seja amigo do seu contador, seja próximo do seu contador, ouça os conselhos que ele lhe dá, porque é perpetuar o negócio. Hoje, você manter uma empresa no Brasil não é fácil. Então, não é só... Tem vários profissionais que vão te ajudar, mas o contador tem condições de te ajudar muito, entendeu? Então... O que me faz motivar é esse legado, é deixar um legado, é proporcionar aos meus funcionários lá uma vida digna, uma vida confortável, poder ampliar esse número de pessoas, poder contratar mais pessoas, fazer o negócio crescer e ajudar as empresas a se manterem. Cara, você sabe que o dia que eu fui lá, eu vi que tava tendo não sei se eram os aniversariantes do mês, tava tendo um negócio lá e tal. E é grande lá o ambiente, e eu via todo mundo feliz, todo mundo sorrindo, e agora você falando isso aqui, a gente vai vendo que realmente é legal, porque é transformar e dar uma oportunidade que a pessoa possa crescer também, né? Exato, assim, então eu vi através da contabilidade a possibilidade de fazer tudo isso, de trazer para minha família, para as pessoas que estavam próximas, né, para todo mundo, enfim, hoje eu fico muito orgulhoso de olhar para o negócio e saber que nós começamos há 22 anos atrás e hoje nós temos 2 negócios de contabilidade, nós temos a Azevedo Contabilidade aqui em Rio Preto, nós temos a Ativos Contábil em Mirassol, nós geramos mais de 50 empregos diretos, né? Nós temos mais de centenas de empresas que trabalham conosco, a gente consegue orientar e ajudar essas empresas a crescerem, e empresas que começaram conosco lá faturando 100 mil reais, 200 mil, hoje estão faturando 3, 4 milhões, né? Então, assim, isso traz muito orgulho para nós. E a gente acaba criando uma relação próxima com os clientes também e com o empresário, né? De uma forma geral. Recentemente nós fomos lá na feira, na FEICOM, visitar um cliente nosso que estava lá, ficou muito feliz com a nossa visita e depois ele nos retribuiu publicando no Instagram da empresa dele, dizendo, olha, não existe uma empresa forte que não tenha do seu lado um contador forte. Nossa. E eu achei muito bacana isso, né, esse reconhecimento dele. Então é mais ou menos por aí. Não é sozinho, então é reconhecer que tem essa postura. Então isso é gratificante pra gente, entendeu? Eu queria inclusive fazer um agradecimento público aqui, porque graças ao Maurício, o Chocolate parou de jogar bola, porque não ia ter futuro, né? Nenhum no futebol. Então a família tá passando necessidade, ia ser um lamento. Então o Maurício conseguiu aí falar, não, vem pra cá, vamos trabalhar, resgatou esse rapaz, e hoje ele tem um futuro aí, tem neto já e tudo mais. Exatamente. Ô Maurício, bom, cara, eu não sei se a gente já falou de tudo. Sim. Se tiver alguma coisa que você gostaria de acrescentar aí nas suas considerações finais, só tem a agradecer, cara. Um bate-papo desse aqui, pode ficar sossegado que a gente vai fazer a parte 2, porque a galera vai pedir aqui, que é muita informação, é muita coisa, e são assuntos que às vezes a gente vai deixando de lado. Eu só vou mexer com pessoa física, por exemplo, só vou mexer com imposto de renda no finalzinho de maio. Não se preocupa com isso. O cara que tem a empresa, por exemplo, eu vou abrir agora, eu já consegui o alvará, mas depois eu vejo como é que funciona isso aqui, os DARF vai chegando, o cara vai ficando nervoso. Às vezes o contador é uma empresa pequena, uma empresa também que não dá muita atenção para ele, e eu já percebi, cara, que é o seguinte, eu não tô falando isso aqui porque é parceiro, você tá aqui na minha frente, não. Não importa o tamanho que tá a sua empresa hoje, né? Você vai ser atendido e vai ter alguém que vai te orientar, seja qual for o tamanho que você tiver. Você vai lá, conversa com o pessoal, tem uma equipe que vai estar junto com você e vai tirar todas as suas dúvidas, vai te dar todo o suporte. Lá não importa se você tem milhões, se você tem 1000, a galera vai te dar
orientação, e às vezes você está perdido por bobeira, né? É uma orientação aqui, uma coisinha ali, você já resolve tudo. Hamilton, acontece muito com pessoas. Eu costumo falar que nós não somos contadores 8 horas, nós somos contadores 24 horas, né? E ainda quando um cliente nosso faz imposto de renda com a gente acaba ficando vinculado o ano inteiro com ele. Porque ele vai comprar um imóvel, ele liga para nós. Ó, como é que vamos fazer agora? Como é que eu faço? Estou vendendo. Porque é assim, você precisa estar sempre sendo orientado, que muitas vezes você faz uma venda, e aí a hora de passar a escritura, você esquece, enfim, passa a escritura, faz a venda e tal, e depois lá na frente vai, mas o meu imposto de renda eu vou pagar só o ano que vem. Não, a venda do imóvel, no mês seguinte do registro, tem que pagar ganho imobiliário. Então tem detalhes que precisa estar atento, entendeu? Então a gente acaba sendo um contador anual dos nossos clientes, né? E é isso. Faço um convite para você que tiver alguma dúvida, pode encaminhar para nós. Posso passar meu Instagram? Lógico, por favor. Eu não sei se já está aqui na tela, o Maurício, tá aqui, ó. Isso, exatamente. Maurício Azevedo.contador. Exato. Pode mandar para o meu Instagram, para pergunta que tiver, dúvida que tiver, a gente entra em contato, tá? E vai ser um prazer atendê-los lá. Cara, obrigado aí por essa aula toda aqui que você deu hoje. Qualquer novidade que você tiver lá, me dá um alô pra gente poder fazer um outro episódio aqui, tá? O chocolate aqui, ó. Obrigado, Maurício, meu salvador. A Raquel também dando boa noite. O Ronaldo tá mandando sucesso sempre. A Isabela também, o Lázaro. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Pra você que acompanhou, não esqueça de deixar o seu like aí, tá? Que é muito importante aqui pra todos nós. E obrigado a todos vocês que acompanharam. Não esqueça, corre lá depois, ative esse sininho, se inscreva no canal, ative as notificações, venha junto com a gente por aqui, clica no sininho e não esqueça, acompanhe também o @noarcoamilton no Instagram e compartilha com a gente aqui. A partir de amanhã tem uns cortes aí pra galera poder conhecer um pouquinho mais e vá lá conhecer a Azevedo Contabilidade, tomar um café e você vai com certeza ser muito bem atendido. Vai com certeza, ô Fabrício, ó, o chocolate já vai te puxar lá, hein? Pra você poder estar participando e tirar as suas dúvidas, né? Que é o mais importante. Obrigado de coração, que Deus te abençoe, proteja você, todos os seus funcionários, sua esposa, sua família, todo mundo que a gente conheceu agora aqui também e que Deus possa cada vez mais pavimentar essa história, essa estrada da sua vida com muita graça, com muita saúde e sabedoria sempre. Obrigado. Tá bom? Mesmo, obrigado mesmo. Forte abraço pra vocês. Próxima segunda-feira estamos de volta, 9h com mais um episódio do No Ar com Hamilton Trevisan, direto dos nabadescos estúdios da Filmix, aqui em São José do Rio Preto. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.